que é pior? O coronavírus ou o medo de ser infectado pelo coronavírus? O que você acredita que é o pior? Talvez você tenha falado agora, com certeza é o coronavírus, que pergunta boba. Será mesmo que é o coronavírus que é o pior? Então fica comigo até o final que eu vou te explicar neurologicamente como funcionam as emoções no seu corpo, como o medo afeta a sua saúde e a sua imunidade. E aí no final você vai tirar sua própria conclusão do que é pior, o coronavírus ou medo de ficar doente pelo coronavírus. Primeiro eu vou te explicar como funciona o nosso cérebro e nossas emoções. O medo, ele libera uma química emocional no seu cérebro, natural. Quando você fica com medo de alguma coisa, é liberada uma química emocional para que você tenha uma reação para fugir daquilo. Isso é um medo natural. Quando você não tem um medo natural de fugir de um animal, de um bicho ou de alguma situação de perigo, você sente o medo do mesmo jeito, porém esse medo ele é transmitido para todas as partes do seu corpo. Por exemplo, quando você sente ansiedade, você sente aquela coisinha aqui, né? Uma ansiedadezinha. Quando você sente medo, você vê que você fica tremendo, as pernas tremem. Ou seja, medo, ele causa questões físicas no seu corpo. Ele vai afetar o seu corpo. Quando você tem medo de alguma coisa, o seu corpo libera uma química emocional. Essa química emocional, quando é liberada em grandes quantidades, elas causam um nível de estresse no seu corpo. Esse nível de estresse, o estresse em si, acumula no seu corpo cortisol. Cortisol é o hormônio de estresse. E o que o cortisol faz? O cortisol abaixa a sua imunidade, porque em grandes quantidades ele abaixa a sua imunidade. E o que a baixa imunidade faz? Te deixa vulnerável para doenças. Simples assim. Agora vamos lá. O coronavírus, todo mundo está falando sobre isso, virou notícia o tempo todo, em todo mundo, só se fala sobre isso. Quando você fica ouvindo o tempo todo sobre isso, coronavírus, doença, problema, isso, aquilo, que as pessoas estão morrendo, o que está acontecendo? Você está sendo bombardeado com informações que trazem medo. Essas informações que trazem medo causam ansiedade, causa pânico. E aí, o que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas fazem? As pessoas começam a sentir alguns sintomas e ela vai para onde? Para o Google. E aí pesquisa no Google, sintomas, esse sintoma. Aí aparece lá coronavírus, por exemplo. E aí ela começa a ver que alguns sintomas que ela tem é parecido com o coronavírus. Então ela fica desesperada e aí vai para o médico, começa a ficar desesperada, achando que está começando, que está tendo aquela mesma doença, e aí começa a ficar com medo. Esse medo piora a situação dela, porque ela começa a criar um grande estresse no corpo dela, e esse estresse, essa química emocional que está sendo liberada na mente, da mente dela, no corpo dela, faz com que ela comece a sentir aqueles sintomas cada vez mais fortes, mesmo que ela não tenha o coronavírus. Então, assim, só pela pessoa ter medo de estar doente, ela começa a sentir os sintomas da doença. Aconteceu uma vez, eu era uma pessoa que eu tinha um problema muito grande no passado de ser hipocondríaco. Qualquer coisa eu achava que estava doente e ia para o médico. E eu curei isso em mim. O que acontecia? Toda vez que eu estava sentindo alguma coisa, eu ia para a internet e pesquisava para ver os sintomas. Então eu já achei, para você ter ideia, eu já achei que eu tinha problemas de HIV, por exemplo. Porque no outro dia eu fui pesquisar na internet sintomas que eu estava tendo de gripe, de virose. E aí eu fui pesquisar na internet e vi lá aquele mesmo sintoma de HIV. Eu falei, meu Deus, como eu peguei HIV? E eu fiquei desesperado, comecei a sentir o sintoma do HIV. E eu comecei a ficar ansioso, eu comecei a perder o sono. E fui no médico fazer exame. Isso aconteceu com outras pessoas que eu conheço também, em outras doenças. Pessoas que estavam achando que estavam com pneumonia, pessoas que estavam achando que estavam tendo problema, estava tendo câncer. Isso por quê? Porque a pessoa, por acreditar naquilo, pela crença dela, ela começou a liberar uma química emocional muito forte no corpo, que gerou aquele estresse, e ela começa a acreditar, por ela acreditar, pela crença criada nela, no inconsciente dela, ela está tendo aquela doença, ela começa a ter aqueles mesmos sintomas. Quando a pessoa fica o tempo todo sendo bombardeada por essas notícias de coronavírus, ela começa a sentir aqueles mesmos sintomas, mesmo não tendo. Então qualquer coisa que acontece, uma gargantinha arranhada,
ó, um espirrozinho, ela já começa a ficar com muito medo, e esse medo exagerado vai causar ansiedade, essa ansiedade vai causar um estresse, e esse estresse vai gerar para ela uma baixa da imunidade, e ela vai começar a acreditar também que está doente. E outra coisa, quando ela está com uma baixa imunidade, ela vai para o médico, por exemplo, chegar lá no médico, ela pode até pegar outras doenças, porque ela está com a imunidade muito baixa, por conta desse estresse que ela está tendo. Existe um monte de doença, um monte de gripe, um monte de vírus por aí. Só que agora só se fala de coronavírus. No Brasil, estão dizendo que tem 30 casos. No Brasil hoje tem quase 200 milhões de pessoas, e estão dizendo que tem 30 casos confirmados de coronavírus. Mas está todo mundo em pânico. Sabe o que é 30 pessoas para um mundo de quase 200 milhões de pessoas? Claro, tem que ter cuidado, lógico que tem que ter cuidado. Mas não é necessário o pânico. Só que esse pânico está se espalhando, porque as pessoas estão com medo. E esse medo faz com que as pessoas tomem decisões baseadas no medo. E essas decisões baseadas no medo é uma decisão emocional, que vai muitas vezes prejudicar mais a pessoa do que o próprio coronavírus, ou esse próprio vírus, né? Então, o que é que eu indico para você? Primeiro ponto. Quando você sentir alguma coisa, não vá na internet pesquisar e ver os sintomas do coronavírus. Segundo, pare de ver notícias sobre coronavírus. Ah, Diogo, mas como é que eu vou saber o que está acontecendo? O que você vai ver na televisão não vai te ajudar em nada. Você já sabe que existe, que está acontecendo. Você não precisa ficar o tempo todo assistindo e vendo isso. Isso está causando pânico em você. Isso está prejudicando você. Isso está entrando no seu inconsciente. E quando isso está no seu inconsciente, isso vai te prejudicar. Porque isso não está te ajudando em nada. Pesquisa outras pessoas que são experts falando sobre isso, para você entender melhor e você não criar pânico. Porque o que é que acontece? Como eu te falei, se você criar pânico, isso vai gerar estresse, e o estresse abaixa a imunidade, e a imunidade baixa vai te deixar vulnerável para outras doenças, para outras coisas que são muito piores. Existem muito mais casos de outras doenças, de outros vírus e de outras viroses, sem ser coronavírus. Só que as pessoas só estão focando no coronavírus. O que é pior? O medo do coronavírus, de pegar a doença, ou o coronavírus? Eu vou dizer a você com muita sinceridade, pelo que eu estou vendo, o medo do coronavírus é muito pior. Por quê? Porque você, com medo do coronavírus, eu vou te dizer o seguinte, ó. A chance de você pegar o coronavírus é muito pequena, é baixíssima. Mas a chance de você, com medo, se sentir estressado, ficar ansioso, perder o sono porque acha que está doente, e começar a sentir os sintomas, depois ir para o médico, ou sair na rua e começar a se sentir mal, e ir para o médico e com essa imunidade baixa pegar outras doenças é muito maior. Entende? Então isso pode atrapalhar a sua vida, pode parar a sua vida, então não deixe que isso aconteça. Viva a sua vida fora da caixa. Fora da caixa. O que é fora da caixa? Vamos dizer que o mundo é uma caixa e todo mundo segue a mesma coisa. Comece a pensar fora da caixa, comece a olhar as coisas de fora. Olhando de fora, com conhecimento, ganhando conhecimento, você vai começar a perceber as coisas de uma forma diferente. O que eu vejo é todo mundo em pânico. E na minha cabeça só tem uma coisa passando. Essas pessoas não percebem que esse pânico é o que realmente está fazendo com que isso piore? Porque as pessoas estão no pânico o tempo todo, está tendo uma crise no Brasil hoje, financeira. Está tendo uma crise, na verdade, no mundo todo financeiro. Por causa desse pânico que as pessoas estão tendo referente ao coronavírus. Então, analise isso direitinho, tá? Então, esse é o meu recado para você. Isso aqui eu estou falando para você é baseado em como funciona o cérebro, a mente, as emoções. É disso que eu estou falando. Não estou falando aqui se existe ou não existe, você tem que se proteger ou não tem que se proteger. O que eu estou falando para você é, você ter medo disso é muito pior do que isso em específico. Porque a chance de você realmente ter essa doença ou pegar esse vírus é muito pequena. Mas por isso está sendo tão difundido na mídia, com tanta força, com tanto fervor, porque dá audiência, porque todo mundo quer isso, audiência, aí fica todo mundo falando sobre isso e cria esse pânico, onde as pessoas ficam desesperadas e começam a tomar decisões emocionais, que depois, no futuro, elas vão falar, caramba, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, não tinha nenhum sentido aquilo. Enfim, então espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais como funciona a mente, as emoções, e que você também, se você estava no pânico,
que agora você não tenha mais pânico. Então espero que você tenha entendido essa mensagem, tá bom? Um grande abraço para você e até mais.